palavras do Santo Evangelho ilumine a nossa vida. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa de São Bartolomeu, apóstolo. Nós temos na paróquia de Fátima uma comunidade que tem São Bartolomeu como padroeiro, a comunidade do Palmital. O cônego Lauro está nesse momento celebrando a festa de São Bartolomeu lá no Palmital. Então nós queremos também apresentar a Deus toda esta comunidade que faz parte da nossa família paroquial. Então nós rezamos com e pelos nossos irmãos do Palmital. Algumas considerações que possam nos ajudar na oração, na reflexão da palavra de Deus hoje anunciada a nós. Primeira coisa que a gente pode citar é o fundamento da nossa igreja. Nós temos como fundamento, temos como primícias, temos como referência a fé professada pelos apóstolos, incluindo São Bartolomeu. A nossa igreja é apostólica. Nós ouvimos na primeira leitura do Apocalipse de São João, a muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A muralha da cidade, aqui nós podemos entender esta cidade, Jerusalém, como sendo a igreja, 12 alicerces, os 12 apóstolos. Então nós construímos a nossa igreja tendo como fundamento o ensinamento, o testemunho desses apóstolos. E São Bartolomeu, conhecido também como Natanael, também nos deixou um testemunho muito bonito de vida e de seguimento de Jesus. Às vezes nós não conhecemos a vida dos 12 apóstolos, sabemos aqueles que estão mais presentes na nossa piedade, como São Pedro, também São João, porque São João foi um grande evangelista, além de apóstolo de Jesus. A gente conhece um pouco mais de alguns apóstolos, mas outros parecem ser desconhecidos. Mas eles também nos deixam um testemunho de fé muito vivo, muito forte, e nos ajudam a compreender o caminho que hoje também nós devemos seguir. É o caso de São Natanael, ou São Bartolomeu. Nós ouvimos no Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, esta história que narra o encontro de Jesus com Filipe e com Natanael. Então, primeira coisa, ele se insere no grupo dos apóstolos bem no início do Evangelho, um dos primeiros a serem chamados por Jesus. Foi apresentado por Filipe. Aqui nós podemos também reconhecer a importância de sermos também estas pessoas que apresentam Jesus para os outros. Então, a ação de Filipe, esse seu cuidado é que permitiu a Natanael, ou a Bartolomeu, aqui trata-se da mesma pessoa, esse encontro com Jesus, essa curiosidade que ele tinha. Ele era de Caná, onde se realizou o milagre lá, a transformação da água em vinho, bem pertinho de Nazaré, quando ele diz, de Nazaré pode sair coisa boa. Esse convite de Filipe, vem e ver, é preciso então experimentar, é preciso se aproximar do Mestre, é preciso estar com Jesus para conhecer a sua identidade, para conhecer a sua proposta. Quando Natanael então se aproxima, quando Jesus vê Natanael, aqui nós temos um elogio, uma palavra de Jesus que nós precisamos guardar com um pouco mais de força. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Vocês sabiam disso?
Jesus chamou Bartolomeu, Natanael, de um homem sem falsidade. Nós guardamos algumas expressões a respeito dos apóstolos. Por exemplo, sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes, todo mundo sabe disso. Sabemos que Tomé é aquele que não tem fé, outro apóstolo que a gente guardou bastante, uma sua atitude. Tomé não tem fé, mas a gente não guarda isso de Bartolomeu, de Natanael, que ele foi reconhecido por Jesus como um homem sem falsidade. Então, quem sabe a gente possa guardar isso, Então, Natanael nos ensina isso, a busca pela verdade, pela sinceridade, pela honestidade, Ou seja, ele era transparente, ele recebe de Jesus um elogio que faria a cada um de nós um bem enorme se também nós escutássemos essa mesma coisa de Deus, essa mesma coisa de Jesus. Aqui está alguém que não tem falsidade, alguém que é sincero, alguém que é verdadeiro, porque Natanael, ele era um pouco crítico, o que ele tinha que perguntar, ele perguntava, o que tinha a dizer, ele falava. Então ele não usava meias palavras, tudo com muita caridade, mas também com a força da sua humanidade, mas alguém que se colocou assim de uma forma muito livre, muito transparente, uma forma verdadeira diante do Mestre Jesus, que recebe então de Jesus esse elogio, Aqui também nós vemos esta importância de reconhecer Jesus como o Filho de Deus. O encontro de Natanael com Jesus, o Evangelho descreve poucas palavras, resume aqui o diálogo que aconteceu entre eles, mas permitiu esta profissão de fé. Nós sabemos que Pedro foi escolhido para ser o chefe de todos os discípulos, o chefe da igreja, porque ele também professou a sua fé em Jesus, Filho de Deus, representando todos os discípulos, todos os apóstolos. Mas aqui também nós temos a profissão de fé de Natanael, alguém que procurava a verdade, alguém que queria realmente encontrar o caminho certo, a salvação de Israel, no encontro com Jesus, relacionando-se com Jesus, experimentando a presença de Jesus, os seus ensinamentos. Natanael vai dizer: Mestre, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então o encontro com Jesus permitiu que ele fosse reconhecido por Natanael como o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei, o Rei de Israel. Jesus então também vai questionar, vai provocar alguém que era bastante especulativo, como Natanael. Você está dizendo isso porque eu te disse que eu vi você debaixo da figueira, você vai ver coisas maiores que estas. E Natanael se tornou um grande missionário. Bartolomeu, algumas tradições dizem, por exemplo, que ele foi para a Índia, inclusive, evangelizar. Então há uma tradição, ou há relatos de Natanael, de Bartolomeu, presentes em regiões até distantes, lugares assim distantes. Quer dizer que ele teve uma ação missionária vasta, foi um grande missionário que visitou vários lugares e morreu martirizado, como todos os outros apóstolos, com exceção de São João. Natanael também foi um mártir, morreu no ano 51, ou seja, pouco depois de Jesus. Se a gente coloca a morte de Jesus no ano 33, então menos de 20 anos depois, Natanael experimenta a mesma morte, o martírio, no dia 24 de agosto. Por isso que a festa dele é hoje. Então nós queremos pedir a Deus que nos conceda a graça do testemunho, a graça do encontro pessoal com Jesus, a graça de professar a nossa fé em Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Que Deus também nos conceda a graça da transparência, que sejamos sinceros, que possamos viver sem fingimento, que possamos ser aquilo que nós somos realmente diante de Deus e diante dos outros. Não vamos construir a nossa vida em cima de mentiras, mas vamos viver a partir da verdade que é o próprio Cristo. Tudo isso Natanael nos oferece como testemunho, como estímulo, e que possamos também abraçar a nossa missão, a nossa vocação, procurando fazer sempre o bem.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança apresentemos ao Senhor